Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Vamos dar continuidade à leitura do segundo girê do livro A Justiça é uma Mulher Negra, de Lívia Santana Vaz e da Kiara Ramos. Hoje é a leitura da segunda parte do segundo girê. Bom, a segunda parte começa aqui. Vamos lá. A política do branqueamento e a conveniência da ascendência europeia. Como nos asseguram os etnógrafos e como pode ser confirmado à primeira vista, a mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento superior. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai eliminar a raça negra daqui. José Veríssimo. No Brasil, o período imediatamente posterior ao da Declaração da Abolição da Escravatura foi marcado pelo reforço e consolidação da chamada política de branqueamento ou de embranquecimento, que, fundada no racismo científico eugenista, preconizava a purificação das raças como condição para o progresso do país. Como visto, após a proibição do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, intensificou-se o comércio interno de escravizadas e escravizados, o chamado tráfico interprovincial. Essa operação era efetuada envolvendo principalmente os produtores nordestinos de cana-de-açúcar, algodão e fumo, que, afetados pela crise agrícola na região Nordeste, vendiam a mão de obra escravizada ociosa para os grandes fazendeiros produtores de café da região Sudeste. A solução do tráfico interprovincial, no entanto, mostrou-se efêmera diante da progressiva expansão das lavouras de café, o que levou o preço da mercadoria humana ao ponto de estimular o emprego de mão de obra imigrante europeia. A partir da década de 1870, essa tendência ganhou o reforço do Estado, que passou oficialmente a organizar e subvencionar a imigração europeia, aliando a demanda econômica existente ao incipiente e audacioso projeto de branqueamento populacional, apoiado em teses científicas. Recorde-se que a primeira Lei de Terras do Brasil, Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, estabeleceu que, a partir de então, a aquisição de terras só poderia ser feita mediante compra, não sendo mais reconhecida a aquisição por meio de posse das áreas ainda não apropriadas ou doadas pelo Estado. Na ocasião, além de beneficiar a aquisição de terras brasileiras pelos colonos, a lei tinha como foco a inviabilização da aquisição de propriedade pelos negros libertos e a desocupação dos quilombos já formados. Desse modo, a base econômica representada pelo acesso à terra já havia sido negada à população negra desde 1850, ao que se somavam, após a declaração da abolição da escravatura, outros mecanismos de marginalização e preterimento racialmente constituídos. A própria Lei de Terras, no seu artigo 18, já autorizava gastos públicos com a imigração de colonos livres, adotando as medidas necessárias para que estes encontrassem emprego tão logo desembarcassem no Brasil. Nesse contexto, para além da necessidade de promover uma higienização racial da sociedade, também estava em questão no pós-abolição a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, criando sérios impasses sobre quem executaria o trabalho livre e sobre o que fazer com os negros, os libertos, que já perambulavam pelas ruas das cidades, muitas vezes em número superior à população branca. Desse modo, com a pressão internacional pelo fim do escravismo e a adoção do trabalho assalariado, o problema racial enfrentado pelo Brasil diante do peso social da presença negra em termos numéricos na população encontrou na Guerra do Paraguai uma saída para livrar as elites brancas do horror de um país preto. Nesse sentido, a Guerra do Paraguai contribuiu, entre outras coisas, para matar negro, conscientemente usado conforme a ideologia dominante da época, como bucha de canhão,
o que acelerou o processo de arianização do Império, resultando na redução da população negra em 57% após o conflito. A guerra foi, a um só tempo, uma importante alavanca da política do branqueamento e uma anulação da maior arma negra na luta pela emancipação, seu potencial demográfico. Sob esse prisma, a matança dos negros, seguiram-se as teorias racistas dos filósofos, historiadores, políticos, enfim, os intelectuais das classes dominantes que defendiam o branqueamento como solução racial para o Brasil. Nessa conjuntura político-ideológica, o elemento negro passa a ser um estorvo para o progresso do país. O fardo do homem branco, que antes, sob o cínico pretexto civilizatório, justificou a escravização negra, agora volta-se convenientemente para a busca de uma resolução para descartar os corpos negros, cujo trabalho, que enriqueceu as elites brancas, já não era mais tão vantajoso e colocava em risco o desenvolvimento econômico do país. A solução encontrada pelos poderes públicos no Brasil foi a subvenção à imigração europeia, medida que a um só tempo resolveria dois problemas: a ocupação dos postos de trabalho e a limpeza racial da população brasileira. Assim, imigrantes oriundos de países europeus tiveram acesso facilitado à terra, à moradia e a postos de trabalho remunerado, condições que não foram asseguradas à população negra. Tais medidas de subvenção seletiva da imigração criaram obstáculos à possível formação e consolidação de uma classe média negra no Brasil do pós-abolição, resultando na difícil integração socioeconômica do povo negro, preterido pelos imigrantes de origem europeia. O estímulo à imigração europeia intensificou-se entre o final do século XIX e o início do século XX, abrangendo o custeio de passagens de navio para imigrantes de países europeus e suas famílias, absorvidas, em sua maioria, nas lavouras de café do Oeste Paulista e nas fábricas que começavam a surgir em São Paulo. Ao contrário do que muitos pensam, esse projeto de clareamento da população brasileira não se limitou ao mero discurso político, tendo sido amplamente absorvido e ratificado pela ordem jurídica, sobretudo pelas normas referentes à política imigratória do pós-abolição. Assim, ao tempo em que patrocinava a entrada de imigrantes da Europa, o governo restringia legalmente o ingresso de imigrantes africanos e asiáticos em território brasileiro, medida consagrada por meio do decreto número 528, de 28 de junho de 1890, que condicionava o ingresso desses últimos à prévia aprovação do Congresso Nacional. Nessa mesma linha, em 5 de maio de 1938, foi publicado o Decreto-Lei nº 406, que proibia a entrada de indivíduos de etnia cigana no território brasileiro, atribuindo ao governo federal o poder de, ouvindo o Conselho de Imigração e Colonização, limitar ou suspender por motivos econômicos e sociais a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens. Logo, no seu artigo 1º, e em consonância com o propósito de aperfeiçoamento racial da população, o referido decreto-lei interditava a entrada de estrangeiros de um ou outro sexo. 1. Aleijados ou mutilados, inválidos, cegos, surdos e mudos. 2. Indigentes, vagabundos, ciganos e congêneres. Na esfera constitucional, a Constituição de 1934, a primeira vista pioneira ao se tratar da raça, estabelecendo a proibição formal de privilégios raciais, impregnada pela política de branqueamento e pelo movimento eugênico brasileiro, incorporou em seu texto a previsão de restrições à entrada de imigrantes no território nacional, com o objetivo, dentre outros, de garantir a integração étnica. Além disso, o texto constitucional determinava explicitamente o estímulo à educação eugênica por parte da União, dos estados e dos municípios. A seletividade racial da política imigratória brasileira foi reforçada desta feita
de maneira mais explícita pelo Decreto-Lei nº 7.967, de 18 de setembro de 1945, voltado para imprimir à política imigratória do Brasil uma orientação racional e definitiva, capaz de atender à dupla finalidade de proteger os interesses do trabalhador nacional e de desenvolver a imigração que for fator de progresso para o país. Para a admissão de imigrantes, o diploma legal determinava a observância da necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Com tantas estratégias combinadas, inclusive sustentadas pelo aparato legislativo, o que os teóricos eugenistas e os etnógrafos da época não podiam imaginar é que mais de um século depois do início da instituição da política de branqueamento, seu fracasso estaria evidenciado na prevalência da mancha negra, com a população brasileira composta por 56% de pessoas negras. Raça e gênero no sistema de justiça brasileiro. A mulher negra é a síntese de duas opressões, de duas contradições essenciais à opressão de gênero e à opressão de raça. Isso resulta no tipo mais perverso de confinamento. Se a questão da mulher avança, o racismo vem e barra as negras. Se o racismo é burlado, geralmente quem se beneficia é o homem negro. Ser mulher negra é experimentar essa condição de asfixia social. Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida. Sintetizar opressões de raça e de gênero em nossos corpos é uma experiência que nos acompanha, nós, mulheres negras, onde quer que estejamos. Como nos lembra Sueli Carneiro, os efeitos são dolorosos e promovem não apenas o nosso confinamento, mas também uma espécie de asfixia social. Quando os direitos das mulheres encontram guarida, mesmo diante do patriarcado, o racismo nos impede de avançar. De outro lado, quando evoluem as ações e políticas públicas antirracistas, o sexismo se eleva como obstáculo à nossa ascensão. Essa sensação de isolamento, esse contínuo preterimento dos nossos direitos manifestam-se de maneira semelhante no próprio sistema de justiça, não apenas na sua composição e práticas internas, mas também e, consequentemente, na maneira como o direito é aplicado e interpretado. Diante dessa realidade, cabe a nós, mulheres negras, fazermos uso estratégico e criativo de nossa condição de outsiders, witching, para provocarmos fraturas nesse sistema racial e sexualmente estruturado. Para tanto, é preciso compreender de que modo raça e gênero, além de outros tantos fatores como classe, identidade de gênero, orientação sexual e etc., têm pautado ou deixado de pautar numa conveniente e conivente indiferença a ordem jurídica brasileira e a atuação dos órgãos do sistema de justiça. Da racialização da humanidade à negação de raças humanas. Portanto, o direito foi, nesse caso, uma maneira de fundar juridicamente uma determinada ideia da humanidade dividida entre uma raça de conquistadores e outra de escravos. Só a raça dos conquistadores podia legitimamente se atribuir qualidade humana. Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra. O racismo é um complexo sistema de opressão que impõe a superioridade de uma raça em detrimento de outras. Opera a partir da atribuição do significado social e determinadas características fenotípicas, imputando-se qualidades negativas e inferiores àqueles grupos tidos como desviantes do padrão considerado superior hegemônico. Em outras palavras, pode-se afirmar que o racismo se configura a partir da imputação de atributos e comportamentos deterministas de inferioridade associados a padrões fenotípicos específicos. Carlos Mori afirma que o racismo
é um fenômeno anterior à sua própria definição. O escritor e cientista social cubano explica que a diferenciação inferiorizante de determinados grupos emerge do enfrentamento e repulsa entre povos fenotipicamente distintos a partir da perspectiva etnocêntrica e fenotipocêntrica do dominador. Desse modo, o racismo manifesta-se como fator de ordem social, histórica e cultural resultante das relações entre civilizações distintas para posteriormente firmar-se como ideologia política baseada nas ciências sociais e da natureza, justificadora da dominação e subalternização de grupos associados a certos fenótipos. Daí a compreensão de que não são as raças humanas que dão origem ao racismo, e sim o racismo que provoca a divisão da humanidade em raças definidas. Com efeito, é a partir da consolidação do racismo que surgem as primeiras classificações raciais humanas na ciência, normatizando construções simbólicas extraíveis das relações sociais, difundindo-as para as mais variadas vertentes da vida em sociedade, inclusive para a esfera jurídica. É com o colonialismo moderno, cujo início é marcado pela expansão europeia nas Américas, que se estabelece um padrão de poder assentado na hierarquização racial dicotômica da humanidade, dividida em europeus, brancos, superiores, racionais, civilizados, e não europeus, não brancos, inferiores, subhumanos, selvagens. Desse modo, a supremacia branca sobre as demais raças foi elemento essencial para a expansão do sistema colonial europeu, que se intensificou a partir do século XVI, sob as vestes de propalada missão civilizatória dos povos inferiores, que, incapazes de se autogovernarem, precisavam ser dominados e então civilizados. A supremacia branca configura-se, portanto, como o sistema político que deu origem ao mundo moderno, tal qual ele se apresenta atualmente. O sociólogo peruano Aníbal Quijano traça uma distinção entre colonialismo e colonialidade. Para ele, o colonialismo, concebido como um sistema global de dominação política, social e cultural europeia sobre os povos colonizados, em seu aspecto formal, foi amplamente derrotado, inicialmente nas Américas e mais recentemente após a Segunda Guerra Mundial, na África e na Ásia. Todavia, a colonialidade, elemento constitutivo e não apenas derivativo da modernidade, tem se mostrado persistente, mantendo-se como matriz de racialização das relações de poder entre conquistadores e conquistados, sendo capaz de colonizar até mesmo o próprio imaginário dos dominados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e como reação às atrocidades cometidas em nome da supremacia branca, os modelos de divisão da humanidade em raças começam a ser rechaçados em escala global, culminando no desenvolvimento de estudos interdisciplinares e na proclamação de declarações internacionais, com o propósito de desmistificar a ideia de hierarquia entre as raças humanas. Em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrando a igualdade entre todas as pessoas e atribuindo capacidade para o gozo dos direitos e liberdades, independentemente de fatores como raça, cor, idioma, origem nacional e etc. Em 1950, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura da UNESCO divulgou a primeira declaração sobre raça, afirmando o consenso entre cientistas sobre o pertencimento de todos os seres humanos a uma única espécie, Homo sapiens, com muito mais semelhanças genéticas entre os indivíduos do que diferenças. O documento declara ainda que fatores como personalidade, caráter e intelecto não são determinados pelas heranças genéticas, e sim pelo meio social e pela história cultural de cada grupo,
recomendando a substituição da palavra raça pela expressão grupo étnico. Dessa maneira, desde a década de 1950 e a partir de estudos multidisciplinares realizados pela ONU, o termo raça, do ponto de vista biológico, é considerado inaplicável aos seres humanos. Em 1978, a Unesco voltou a externar preocupação com o assunto, expedindo desta feita a Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, que reafirma a unidade intrínseca da espécie humana, proclamando que todas as pessoas são iguais em dignidade, pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem. A declaração assevera que as diferenças entre as realizações dos povos, que não justificam classificações hierárquicas, são atribuídas a fatores geográficos, históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais, e aponta o direito como um dos instrumentos mais importantes para o alcance da igualdade em dignidade. Apesar dos referidos esforços declaratórios e da difusão de pesquisas científicas sobre a inexistência de raças humanas, disso não resulta o fim da colonialidade, tampouco a diluição dos efeitos do racismo. Em outras palavras, o proclamado fim do racismo científico não corresponde ao fim do racismo socialmente construído. Afirmar que biologicamente não há relações de superioridade e inferioridade racial entre seres humanos não afasta a continuidade da hierarquização racial das pessoas a partir de construções sociais racialmente estigmatizantes. A raça segue sendo um fator que traz obstáculos para que grupos raciais vulnerabilizados acessem direitos fundamentais, operando como critério de distribuição de bens, poder e direitos. Assim, a inexistência de raças humanas numa perspectiva genética biológica não pode servir de argumento para confrontar a relevância jurídica da questão racial. Portanto, enquanto a raça persistir como elemento estruturante de hierarquização social, o direito, para deixar de ser um instrumento de manutenção da supremacia branca e se tornar efetivamente uma instância de emancipação de todas as pessoas, deve continuar pautando a questão racial no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial. O sistema de justiça brasileiro é institucionalmente racista. O sistema de justiça brasileiro é institucionalmente racista e sexista. O racismo é um crime perfeito no Brasil, porque quem o comete acha que a culpa está na própria vítima. Além do mais, destrói a consciência dos cidadãos brasileiros sobre a questão racial. Nesse sentido, é um crime perfeito. Kabengele Munanga, Relações Étnico-Raciais. A concepção de racismo institucional vem ganhando relevo desde a década de 1960, notadamente a partir da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da América. No livro Black Power, os autores e ativistas do movimento negro estadunidense Stock Kelly e Charles definem o racismo institucional como um fenômeno que opera, de maneira ativa e estruturante, posturas e práticas antinegras fundadas na inferioridade dos negros para justificar uma subordinação aos brancos. Para eles, tais práticas extrapolavam as condutas individuais para estruturar o comportamento da comunidade branca contra a comunidade negra. A partir de um crime de ódio racial, ocorrido em 22 de abril de 93, o tema também virou pauta na esfera jurídico-política da Inglaterra. Na ocasião, o jovem negro Stephen Lawrence foi assassinado por um grupo supremacista branco, fato que passou a ser investigado pela Polícia Metropolitana de Londres. Passados 5 anos da data do crime, foi instaurado um inquérito público para analisar os motivos da morosidade das investigações policiais. O relatório final do inquérito público
concluiu que a força policial era institucionalmente racista, oportunidade em que se definiu o racismo institucional como sendo o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. A concepção britânica foi bastante difundida no Brasil a partir da criação, em 2001, do Programa de Combate ao Racismo Institucional, em parceria com o governo britânico. No entanto, é importante abordar, sob outra ótica, essa associação do racismo institucional ao fracasso das instituições em oferecer serviços racialmente equitativos. Na realidade, em um país cuja própria formação se alicerça sobre as bases do colonialismo moderno, a partir da expropriação do território dos povos originários, do genocídio indígena, da escravização de corpos negros e cujas relações de poder seguem sendo estruturadas pelo racismo, não se pode afirmar que as instituições foram criadas com o propósito de oferecer serviços racialmente adequados ou equitativos. Logo, mais do que mero fracasso, o racismo institucional deve ser compreendido como a reprodução da hierarquização racial das pessoas pelas instituições públicas e privadas. Ao tratar do tema no âmbito da saúde da população negra, Jurema Werneck afirma que o racismo institucional equivaleria a ações e políticas institucionais capazes de produzir e/ou manter a vulnerabilidade de indivíduos e grupos sociais vitimados pelo racismo, sem perder de vista, numa perspectiva interseccional, a existência de codeterminantes ou fatores concomitantes aptos a aprofundar ou reduzir os efeitos do fenômeno sobre pessoas e grupos. Sob esse prisma, a atuação do sistema de justiça brasileiro também reproduz e reforça a vulneração da população negra e das mulheres negras em particular, especialmente por meio do sistema penal, de um lado, criminalizando e encarcerando seletivamente pessoas negras, e de outro, garantindo a impunidade nos casos de racismo. Não foi à toa que o nosso sistema de justiça foi considerado institucionalmente racista pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no emblemático caso Simone Diniz, caso número 12.001. O primeiro contencioso internacional por violação de direitos humanos envolvendo discriminação racial contra o Estado brasileiro. O relatório de mérito número 66/06, produzido pela CID em 21 de outubro de 2006, é bastante abrangente ao sobrelevar a relevância jurídica e social da raça e analisar a absorção do racismo estrutural nas práticas e procedimentos das instituições jurídicas brasileiras. Nesse sentido, a CID concluiu, inclusive a partir da análise de dados de pesquisa in loco, que existe uma filtragem racial consolidada nas instituições jurídicas, sobretudo no que diz respeito ao acesso desproporcional de brancos e negros à justiça criminal, o que para a comissão denota afinidade eletiva entre raça e punição, embora admita a evolução da legislação brasileira quanto à gradativa criminalização de atos de preconceito e discriminação racial. A CID assevera que há uma resistência dos tribunais na aplicação das leis pertinentes por meio da descaracterização de condutas típicas sob o argumento de que não passavam de mal-entendidos. O relatório apontou a impunidade como uma tônica na repressão aos crimes de racismo no Brasil, ressaltando a condescendência da justiça brasileira, demonstrada através da ínfima condenação de pessoas brancas pela prática de discriminação racial. Nessa perspectiva, o racismo institucional é mencionado como fator determinante da ineficácia na aplicação da Lei nº 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Ao fim do contencioso, a comissão expediu 12 recomendações ao Estado brasileiro,
dentre elas a reparação moral e material à vítima, bem como a criação de órgãos especializados no combate ao racismo e à discriminação racial. O caso Simone Diniz representou um importante marco na luta antirracista por evidenciar em âmbito internacional o caráter institucionalizado do racismo no Brasil, inclusive no próprio sistema de justiça, os seus efeitos sistemáticos de reprodução das desigualdades raciais. De fato, as instituições jurídicas brasileiras, em sua própria estrutura e funcionamento, são resistentes à operacionalização de medidas jurídico-políticas antirracistas, além de se configurarem como instâncias reprodutoras do racismo institucional por meio de práticas e atuações racialmente condicionadas. Verificam-se, como bem demonstrado no caso Simone Diniz, diversas barreiras para o registro, investigação, processamento e julgamento dos crimes de racismo, o que contribui para a naturalização e impunidade das condutas racialmente discriminatórias. Nesse sentido, pesquisa realizada pelo Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatística das Relações Raciais, entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2006, identificou que vítimas de crimes de racismo perdem 57,7% dos casos nos julgamentos em segunda instância. Nesse contexto, fica evidente que instrumentos normativos não são suficientes para o enfrentamento ao racismo quando integrantes do sistema de justiça reproduzem, consciente ou inconscientemente, os padrões de hierarquização racial que estruturam a sociedade. Reconhecemos que houve, ao longo do tempo, uma importante evolução na ordem jurídica brasileira no que se refere à proteção contra a discriminação racial e à promoção da igualdade racial. Nada obstante, como bem pontuou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é preciso uma atuação dos órgãos do sistema de justiça que garanta que tal arcabouço legislativo não permaneça apenas no papel. Chamamos atenção, inclusive, para a limitada percepção do leque de possibilidades de enfrentamento ao racismo para além da seara criminal, que, como já se mencionou, não se constitui como a esfera mais eficiente para a garantia dos direitos dos grupos étnico-raciais vulnerabilizados, principalmente da população negra, alvo constante e preferencial do sistema penal. É impressionante como a afirmação "racismo é crime" tem ofuscado a busca por justiça e reparação às vítimas e ocultado a responsabilidade das instituições. Urge que façamos uso de outros instrumentos, ao exemplo de ações de indenização pelos danos morais, individuais e coletivos decorrentes da prática do racismo, sem prejuízo da busca por responsabilização das instituições públicas e privadas por suas ações e omissões que provoquem discriminação racial. Dito isto, ressalte-se que esse mesmo sistema de justiça, que de um lado mostra-se inoperante no enfrentamento aos crimes de racismo, de outro, representa um braço da necropolítica antinegra, aliando-se à guerra declarada unilateralmente contra as drogas que encarcera em massa pessoas negras nos últimos anos, principalmente mulheres negras, realizando uma filtragem racial persecutória da população negra nas audiências de custódia e nas condenações criminais, assumindo o papel de copartícipe do genocídio negro, ao ratificar a violência policial letal por meio do arquivamento peremptório das investigações pertinentes. Nessa perspectiva, Sérgio Adorno investiga a repetição pelo sistema de justiça criminal do padrão de estigmatização de pessoas negras, revelando que, apesar da maior incidência de prisões em flagrante de réus negros pelo crime de roubo qualificado, quando comparado aos réus brancos, estes respondiam em liberdade em maior proporção do que os réus negros. Em pesquisa divulgada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, DPR Rio, constatou-se que,
Nas audiências de custódia realizadas entre janeiro e abril de 2016, os presos em flagrantes brancos apresentaram 32% mais chances de serem soltos do que os flagranteados negros. A tendência se manteve em outro levantamento da DPE, sobre audiências de custódia ocorridas entre 18 de setembro de 2015 e 15 de setembro de 2017, no qual, a partir da análise dos índices de soltura por raça, cor, também se revelou que detidos brancos têm mais chance de serem soltos do que detidos pretos e pardos. Em sentido semelhante, o relatório das audiências de custódia da Comarca de Salvador, 2015-2018, produzido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, detectou que no período analisado, 40,2% dos custodiados negros tiveram sua prisão preventiva decretada. Já entre os brancos, o índice de decretação de prisão preventiva foi de 27,4%. Segundo o mapa do encarceramento 2015, entre 2005 e 2012, a população prisional brasileira cresceu 74%, passando de 296.919 para 515.482 pessoas em situação de privação de liberdade em todo o país. A partir de uma análise do perfil racial, a pesquisa detectou que no ano de 2005, 58,4% da população carcerária brasileira era de pessoas negras. Em 2012, essa população aumentou para 60,8%. O estudo concluiu ainda que no ano de 2012 o encarceramento de pessoas negras era 1,5% vez maior do que o de pessoas brancas. Numa perspectiva interseccional do encarceramento em massa no Brasil, tem-se, segundo dados do Infopem Mulheres 2018, que em 16 anos, 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de mulheres teve um incremento de 455%, sendo a taxa brasileira a terceira mais elevada do mundo, inferior apenas àquelas dos Estados Unidos da América e da Tailândia. Do total de mulheres em situação de encarceramento no país, 62% eram mulheres negras, 66% ainda não tinham acessado o ensino médio, tendo concluído no máximo o ensino fundamental, e 62% estavam privadas da liberdade por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Com efeito, a dita política antidrogas ou guerra às drogas tem sido uma das vertentes de maior criminalização e encarceramento de pessoas negras. A seletividade racial das condenações por tráfico de drogas é evidente e encontra brecha na ausência de distinção legal entre usuário e traficante, abrindo espaço para a reprodução de estereótipos por parte de agentes do sistema de justiça. Recorde-se o teor do artigo 28, inciso 2º, da Lei nº 11.343, de 2006, que estabelece que para definir se a droga destinava-se a consumo pessoal ou por exclusão ao tráfico, o juiz atenderá à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Com amparo neste dispositivo legal, o magistrado não apenas está autorizado, mas é orientado a avaliar de acordo com suas subjetividades a maior ou menor propensão do réu para o tráfico, a partir de elementos como sua classe social e local, onde ocorreu o suposto crime. Assim, é usual que pessoas negras sejam enquadradas como traficantes, ainda que estejam portando quantidade ínfima de drogas, especialmente quando em comparação com pessoas brancas. Foi o que constatou uma pesquisa publicada pela revista Exame, ao apontar que na cidade de São Paulo, negros são os maiores dos condenados por tráfico, mesmo portando menor quantidade de drogas.
Segundo o levantamento, em 83,7% dos casos envolvendo tráfico de drogas, as únicas testemunhas eram os policiais responsáveis pela prisão. Nos casos envolvendo o porte de apenas um tipo de substância entorpecente, um percentual maior de pessoas negras obteve condenação, mesmo portando menores quantidades de drogas. Em se tratando de condenações por tráfico de maconha, por exemplo, 71% das pessoas negras foram condenadas com quantidade média de 145 gramas de substância, enquanto entre pessoas brancas, 64% sofreram condenações com quantidade média de 1,14 gramas. Por tudo que já foi exposto até aqui, é preciso reconhecer que o direito é estruturado a partir de matrizes epistemológicas e institucionais coloniais, historicamente manejadas pelos grupos hegemônicos para a manutenção do domínio sobre os grupos subalternizados. Enquanto a ciência jurídica e o sistema de justiça se mantiverem estruturalmente coloniais, o direito continuará servindo de instrumento de preservação do status quo e de visões parciais de igualdade e liberdade, conforme a raça e o gênero, enquanto as instituições jurídicas se mantiverem incapazes de enxergar as adversidades interseccionais de gênero e raça como elementos condicionantes do acesso das pessoas a direitos fundamentais. A realização da justiça continuará centrada numa perspectiva epistemológica e hermenêutica que privilegia homens brancos, os verdadeiros beneficiários dos chamados direitos universais. Por isso, essas estruturas precisam passar por um processo de reorientação democrática que envolve sua abertura para a diversidade, para a efetiva participação das mulheres negras e, certamente, também de outros grupos vulnerabilizados, para fazer emergir a capacidade emancipatória do direito para todas as pessoas. E é isso, galera. Essa foi a segunda parte do segundo Girê. Eu espero que vocês tenham gostado. A terceira parte vamos iniciar aqui. Mulheres negras no sistema de justiça, o que não se conta é invisível, e o que é invisível não tem direitos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.